Vamos cantar: vim para adorar-te, vim para prostrar-me. Que o nosso coração se prostre diante do Senhor nesta noite. Graça e paz, amadas e amados do Senhor. Mais uma vez é com temor e tremor
que venho compartilhar da palavra com vocês para nosso crescimento. Que o Senhor seja glorificado, que fale conosco, formando cada vez mais o seu caráter em nós, em santificação. Eu não sei se todos vocês, mas tem certas expressões na Bíblia que me chamam muita atenção, porque causam, às vezes, admiração, curiosidade, ou então expressões que impactam a nossa vida. Para mim, uma delas é aquela que diz, tanto no Velho como no Novo Testamento, como ovelhas que não têm pastor. E eu quero meditar, primeiramente, o que esta condição traz à vida do ser humano, em particular, e ele vivendo numa sociedade. E também eu quero falar um pouco sobre o impacto que essa condição de ovelha sem pastor pode ter na vida de cada um de nós, como pessoa resgatada por Jesus e como participante da comunidade de fé. Nesses últimos tempos, eu tenho aprendido coisas maravilhosas sobre ovelhas, nas ministrações abençoadas que temos recebido. Isso me fez ficar mais curiosa ainda, e eu procurei ler um pouco mais e saber mais delas. Num dos lugares eu li que elas são animais inteligentes, sensíveis e sociáveis, com um comportamento próximo ao do ser humano. Elas são dóceis, mas ficam agressivas se forem atacadas. Se nós tirarmos o nome das ovelhas desse contexto, a gente pode até colocar o ser humano realmente nesse lugar. Nós somos inteligentes, nós somos sensíveis, gostamos de andar com mais pessoas, gostamos de ter alguém para conversar, de ter alguém para rir conosco, para chorar conosco. E nós somos gentis, né? Mas até aquele ponto que nós somos atacados, a gente para de ser gentil e reage ao ataque. E na realidade, as ovelhas são assim. E uma das coisas que eu gostaria que nós não perdêssemos de vista é essa expressão, ovelhas sem pastor. Jesus, no Novo Testamento, afirma sobre si mesmo que ele é o pastor. Isso quer dizer que sem Jesus, a condição do ser humano é de uma ovelha sem pastor. Nessa condição de não ter alguém para dirigir, não ter um pastor com o cajado, que olhe os pastos verdejantes, que olhe as águas tranquilas, essa pessoa sem Jesus vai agir na vida conforme seu próprio sistema, escolhendo de acordo com as suas convicções. Aquilo que eu creio que é certo, eu faço. Aquilo que eu não creio que seja certo, eu não faço. Acertando ou errando, tudo segundo os padrões que essa pessoa sem Jesus tem. Quando a gente vai no contexto mais largo de andarmos em sociedade e na comunidade, a condição vai ser a mesma. Aí não só uma ovelha, mas ovelhas sem pastor. Agindo e escolhendo, acertando ou errando, seguindo padrões. Que é assim que nós andamos vivendo em sociedade, é assim que nós escolhemos, é assim que nós vivemos. E dentro desse tema de ovelhas sem pastor, tem dois textos nessa meditação que nós encontramos no Velho Testamento. O primeiro está em Números, capítulo 27, versículos 15 a 17. Deixa eu falar um pouquinho do contexto desse texto. O povo de Israel estava às portas da terra prometida, depois de passar 430 anos de escravidão no Egito e 40 anos peregrinando no deserto.
Moisés, o líder que havia escolhido, que Deus havia escolhido, para tirar o povo do Egito, não entraria na terra, por causa da ação que ele teve nas águas de Meribá. Quando Deus mandou assim, olha, toca na pedra, em vez de tocar, ele bateu. Por causa de todo aquele contexto de falta de obediência do povo, aquilo bateu na alma de Moisés. Então, nesse ponto, Moisés estava no final do ministério, às portas da terra prometida. Aí Moisés diz assim no texto: então disse Moisés ao Senhor: ó Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre essa congregação, que saia adiante deles, que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. O segundo texto encontra-se em Zacarias capítulo 10, versículos de 1 e 2. E também nos traz essa mesma expressão em seu final. Zacarias capítulo 10, versículos de 1 a 2, que diz: pedi ao Senhor chuvas no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiros e a cada um erva no campo, porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso anda o povo como ovelhas, aflito porque não tem pastor. A chuva serôdia que fala aqui nesse texto acontecia entre março e abril, e ela servia para amadurecer os campos da Palestina, preparando para a colheita. Zacarias então falou ao povo para pedir ao Senhor poderoso, criador de tudo, e não buscar respostas em coisas que não as podiam dar. E isso nós podemos trazer para a nossa vida, que às vezes, enfrentando lutas, dificuldades, nós nos voltamos para situações, para coisas que não trazem para nós o refrigério que nós precisamos, que não trazem para nós a solução do problema que nós precisamos, que não trazem para nós a alegria que nós queremos de volta no nosso coração. Zacarias falou para o povo: olha, vocês estão pedindo num lugar onde não tem uma resposta, porque quem tem o poder da resposta é aquele, o Senhor Todo-Poderoso, Criador de tudo. E uma coisa maravilhosa nesse texto é que Zacarias fala, pedir chuva no tempo apropriado. Chuva no tempo apropriado. E uma das coisas me faz ver agora que nós devemos orar pelas pessoas que foram afetadas lá em Santa Catarina, pelas chuvas de ontem. Vieram chuvas, mas que foram tantas, e tanta árvore desceu, que muita gente perdeu muita coisa, e que acima de tudo, vidas foram perdidas. Que a gente possa estar orando. Esse é um parêntese que eu faço nessa ministração. E que o Deus que manda a chuva no lugar correto, na hora certa, possa estar descendo sobre aquelas pessoas, em poder, em restauração, em cura, em libertação e em consolação. Essa é a nossa oração. E voltando, Zacarias diz, olha, vocês não devem olhar para aquele lado de lá. Olhem para esse, é o lugar onde está o Senhor. E com essas palavras, o que o profeta diz é que o povo estava fazendo a coisa errada. E que era por aquela razão que andava como ovelha, aflita
sem pastor. Agora nós vamos para o Novo Testamento. Mateus, no capítulo 9, versículo 36, só colocando esse texto no meio, diz assim: vendo ele, e ele é Jesus, as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Na hora que eu cheguei nesse texto, eu olhei que as palavras que Jesus usou aqui, como Emmanuel, Deus conosco, tinham a ver com as palavras que Moisés e Zacarias tinham falado no passado. Eu me dei conta que a aflição da qual Jesus fala aparece no texto que lemos em Zacarias. E que a condição de cansaço aparece no texto de Números. Na realidade, a palavra cansaço não aparece, mas o contexto do cansaço aparece. Porque depois nós vamos ler esse texto, um povo que não tem direcionamento. E que nós já lemos, um povo que não tem direcionamento para sair e entrar. É povo cansado de tentar entrar e sair, realizar a batalha sem sucesso por causa do pecado e de fazer aquilo o que acha ser certo. Um dos exemplos que temos é na primeira vez que o povo de Israel foi tentar vencer a cidade de Ai. Nesse tempo, Ai ou Ai, eu não tenho certeza bem como pronunciar. Nessa batalha, o povo perdeu porque tinha pecado e porque tinha saído à batalha sem o direcionamento do Senhor. Isso nós encontramos em Josué 7, no início do capítulo. No texto de Números, o Senhor falou a Moisés antes da conquista da terra prometida. Já em Zacarias, o povo estava na terra. E para nós sabermos em que altura do povo de Israel na terra prometida, depois do cativeiro da Babilônia. Isso nos faz ver, irmãos e irmãs, que a condição de ovelha sem pastor estava acontecendo no meio do Israel que se dizia povo do Senhor. Olha que coisa importante nós vemos aí. E trazendo isso para nós como igreja, nós somos agora o povo do Senhor. E se assim o somos como Israel foi, nós podemos passar pela mesma condição que Israel passou. Essa condição pode ser de cansaço, em virtude de decidirmos por nós mesmos, tanto individualmente quanto comunitariamente, sem o direcionamento do Senhor, decidindo aquilo que nós achamos que está certo ou que não está. O cansaço vem de todo o esforço inútil, pois só há uma maneira da igreja andar. Só há uma maneira de eu andar, de você andar, de nós andarmos. É debaixo do direcionamento do Senhor. Por eles sendo buscados e restaurados. Isso o Senhor faz em nós, para que a gente possa andar debaixo do direcionamento dEle. Ele nos busca, como Ele busca a ovelha perdida, e Ele nos restaura quando há manchas, dores, traumas na nossa vida. E também da condição de aflição, pois todo esse esforço que nós fazemos nas lutas para chegar a um objetivo, muitas vezes nós saímos feridos. Esse tempo nos leva à frustração e à aflição, que é um sentimento persistente de dor física ou moral, ânsia, agonia e angústia. São duas condições que nós como igreja podemos passar se estivermos fora do caminho do Senhor e individualmente também. Mas o que Deus, na maravilhosa graça, no maravilhoso amor dEle fez, aleluia, para conosco, é que Jesus leva o nosso cansaço e aflição quando amorosamente nos fala em João capítulo 10, versículos 7 a 16. E o Senhor começa a falar:
Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá. Aí mais um aleluia saiu da minha alma, porque aqui a gente pode olhar para o texto de Números e ver o povo entrar e sair com segurança, pois houve alguém usado por Deus na liderança, e esse alguém foi Josué. Em nosso caso, igreja, e em nós individualmente, isso é Jesus quem faz, que é a porta. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta. Entrando por ela, a gente vai ter o caminho, a verdade e a vida. Para nós, igreja do Senhor, Jesus é a porta. Se nos afastarmos do caminho que é Jesus, não teremos o direcionamento que vem do alto. A consequência é cansaço e aflição. Por outro lado, se houver vida de obediência, podemos entrar e sair, pois Ele é que nos dá a direção. Que maravilha é que em Jesus encontramos alimento, pois Ele é o pão da vida. Em Jesus, o que vem depois no texto, e achará pastagens, é real. Podemos ser plenamente alimentados. E o mestre continua falando: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E as palavras de amor e vida continuam. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas. E foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. E Jesus continua: eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. E Jesus termina falando sobre nós, pois fazemos parte de todos aqueles e todas aquelas que creram e que virão a crer nele. Ele diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Isso quer dizer, pessoas no mundo inteiro que não faziam parte do aprisco do Senhor, dos resgatados pelo Senhor. E no amor dele nós sabemos por toda a palavra que ele veio para todos, ele veio para todos. E ele diz: eu ainda tenho essas. Também me convém agregá-las. E elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Que maravilha, irmãos e irmãs, podermos chegar na presença do Senhor e sermos amados, ao ponto do único Filho de Deus ser mandado para nós. Emmanuel, Deus conosco, nesse tempo que nós comemoramos a vinda do Senhor Jesus. Que tanto amor Ele teve para que nós pudéssemos estar aqui, compartilhando da graça, festejando a graça, louvando ao Senhor por tão amoroso Ele ser, por causa de Jesus em nós, por nos receber. Que maravilha, amados e amadas do Senhor, ver que Ele nos amou do jeito que nós éramos. E Ele continua nos amando, enquanto Ele continua fazendo o trabalho dEle nas nossas vidas, tanto individualmente como igreja. E
termino esse tempo ministrando um outro pedacinho da palavra que todos nós sabemos de cor. Tem a ver com a oração de Jesus, a oração sacerdotal, em João capítulo 17, no versículo 20, que Jesus fala: não rogo por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. E Jesus, olha que maravilha, amados do Senhor, podermos ver como Jesus orou por nós. Como Jesus orou por nós que éramos ovelhas sem pastor. Não tínhamos vindo a nascer ainda. Ele orou por todos os que viessem. Olha o amor imensurável do Senhor. Nós cantamos aquele alto intransponível, profundo também, mas acessível. É profundo, o amor é alto, é largo, é amplo, é infinito, interminável, mas está acessível a todos nós, mulheres e homens, para chegarmos como ovelhas. Para chegarmos como ovelhas que ainda não conhecemos. E dizer assim: Senhor, está difícil de ir sozinho. Está difícil de ir sozinha. Vem ser meu Salvador e meu Senhor. Vem pastorear a minha vida. Vem dirigir a minha vida. E para nós, como igreja do Senhor, nós podemos, da mesma maneira como fazemos sempre, na hora que nós confessamos: Senhor, confessamos que andamos fora, estamos voltando de novo para o caminho. Toma o teu direcionamento e coloca na nossa vida. E nós louvamos o nome do Senhor por tanto amor. E uma das coisas que eu sei que nenhum cristão deixa cada dia de louvar e de adorar ao Senhor, porque pelo amor maravilhoso que Ele teve de enviar Jesus Cristo. E essa mensagem, amados, essa é a nossa mensagem de boas novas, de esperança. Também nesse tempo tão difícil que nós estamos passando, mas em todos os tempos, essa sempre é a boa nova. Jesus Cristo é a nossa boa nova. E o Pai mandou o único Filho para ser a porta, por onde ovelhas, antes sem pastor, puderam entrar e ter segurança no caminho do pastor amável, que é Jesus. Mandou o seu Filho para, tornando-se como um de nós, oferecer perfeito, completo e definitivo sacrifício na cruz do Calvário. Levando sobre si nossos cansaços, aflições e fomes, pois Ele é o pão da vida, a água da vida. Aí eu vejo como é bom quando, como igreja, nós cantamos canções que falam desse maravilhoso amor. Nós cantamos no coral aqui da Central um hino que diz: ó Cristo, pão da vida, descido lá do céu. É privilégio conhecer o pastor. É privilégio, como ovelhas, termos o pastor que nos leva às águas de descanso, que nos dá pastos verdejantes. E também é privilégio de nós podermos, eu sempre uso a gente, nós podemos olhar um para o outro e dizer assim: um só rebanho, um só pastor. Somos amados e amadas, igreja do Senhor. E no Senhor, Jesus, o bom pastor, somos ovelhas. E que sejamos ovelhas obedientes, para que possamos ter água e pasto maravilhosos para nos alimentar a cada dia. E o Senhor tem toda essa provisão, porque Ele é o bom pastor. Ele tem toda essa proteção, porque Ele é o bom pastor. Ele tem tudo para nós,
porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é Emmanuel, Deus conosco. E Ele é agora na presença do Pai, sentado à direita do Pai. Nosso Deus reinando sobre todas as coisas. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. A alegria do Senhor a nossa força é. A alegria do Senhor a nossa força é. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. A alegria do Senhor a nossa força é. A alegria do Senhor a nossa força é.